Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao terceiro episódio do Inversão de Jogo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alexandre Meneguesso, eu sou economista formado pelo INSPER em São Paulo, trabalho com fusões e aquisições e tenho já alguns cursos aí no meio de gestão esportiva, na FIFA, na CBF e em algumas outras entidades. E hoje eu estou aqui para fazer um episódio um pouquinho diferente, um episódio um pouquinho mais opinativo, um pouquinho menos só técnico, e eu vou passar por 5 clubes que eu investiria em virar uma SAF, ou seja, clubes que eu acho que têm um bom potencial de virar uma SAF e que podem ser cases de sucesso aqui no Brasil. Então fique ligado aí no vídeo. Bom pessoal, antes de começar o vídeo, eu vou fazer 2 disclaimers bem rápidos. O primeiro é que não são 5 clubes que vão virar SAF. O que eu tenho aqui é a minha opinião de 5 clubes que podem virar SAFs e que eu investiria se virassem uma SAF. Ou seja, clubes que eu acho que têm bom potencial com esse novo modelo e que podem atrair bons investidores pensando nesse movimento. Então aqui não tem nenhuma notícia, não tem informação interna de nenhum clube, é só a minha opinião. O segundo ponto que vale a pena ressaltar é que aqui eu excluí clubes que já estão muito próximos a virar SAF. Então as notícias eu só levei em consideração para realmente excluir da minha lista. Por exemplo, o Bahia com o Grupo City, Curitiba, a Portuguesa que já assinou a mudança para a SAF, todos esses clubes eu excluí. Então aqui só tem clubes um pouco diferentes, mas que tem bom potencial com esse novo modelo, tá certo? Então já vamos aí para os critérios e depois para os 5 clubes. Bom, para montar essa minha lista, eu tentei me basear em 4 critérios bem claros. O primeiro foi qual que é a estrutura do clube. Então, ele tem um estádio próprio, esse estádio tem uma boa organização, tem um acordo que é bom para o clube. Então, tudo isso relacionado ao estádio e também relacionado ao centro de treinamento. Qual que é o nível do centro de treinamento, se ele é bom, se ele é ruim, se ele é próprio, se ele é alugado, tudo isso eu levei em consideração. O segundo ponto que eu levei em consideração foi a localização geográfica. Então, não só para deslocamento, mas principalmente se está em uma capital ou em algum polo econômico bem importante e também se tem um aeroporto internacional. Isso é muito importante para jogar Libertadores e Copa Sul-Americana. A gente viu recentemente o Cuiabá ter alguns problemas com isso. Então essa questão do aeroporto é bem importante nesses nossos critérios. O terceiro ponto é a torcida. Então o clube precisa ter uma torcida, pelo menos o suficiente para encher o estádio, comprar camisa, dar alguma receita para o clube, mas ao mesmo tempo, normalmente é muito difícil de manejar grandes torcidas. Quanto maior a torcida, maior a chance de você desagradar uma boa parte, de gerar algum problema. Eu também tentei evitar torcidas que são historicamente muito violentas. E o quarto ponto que eu levei em consideração é o potencial de valorização do clube. Esse talvez seja o critério mais importante. Porque quando alguém está procurando investir em um clube, comprar ações de um clube, ele vai querer uma valorização de longo prazo. Então, por exemplo, eu já cortei dessa lista Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Por quê? São 3 dos clubes que estão mais em alta no Brasil. Ganham brasileiro, o Palmeiras ganha Libertadores, o Atlético Mineiro ganha brasileiro e Copa do Brasil, o Flamengo disputa título todos os anos, e esses clubes já estão em alta. Subir disso onde eles estão é muito difícil. Então são clubes que não iriam ter uma valorização tão grande. Então eu cortei da minha lista, eu estou procurando clubes que têm bom potencial de valorização. O primeiro clube da minha lista é o Sport Clube Recife. Todos sabem, o Sport Clube Recife é um clube super tradicional aqui no Brasil, joga o Campeonato Pernambucano, está no estado de Pernambuco, e isso é um ponto que é positivo, tem um estadual que é relativamente forte, e joga a Copa do Nordeste, que eu acho um campeonato super legal de começo de ano, uma boa pré-temporada para os clubes. E, além disso, possui um estádio próprio, joga na Ilha do Retiro, tem centro de treinamento próprio, tem tido algumas dificuldades financeiras, está na Série B há alguns anos, mas é esse tipo de clube que eu estou procurando. Clube que estão com alguma dificuldade, mas que tem potencial. Que se arruma a casa, se entra uma boa gestão, entra um bom dinheiro, tem potencial de valorização. E a gente viu bons cases já no Nordeste, como por exemplo Fortaleza. Então tem bastante potencial no esporte. Eu acho que é um clube que com uma boa gestão e algum dinheiro investido conseguiria bater de frente aí com bons projetos em cenário nacional. O segundo clube da minha lista é o Guarani. Eu escolhi o Guarani porque é um clube aqui de Campinas, no interior de São Paulo, que para quem não conhece o estado, é uma cidade muito grande, é uma cidade com bom poderio econômico, é um clube que tem um rival local, que é sempre bom a gente ter um rival que os dois conseguem crescer junto, ou que você consegue realmente se motivar sempre em cima do seu rival. O clube tem um estádio próprio, que é o Brinco de Ouro da Princesa, que tem boa capacidade, é um estádio bem bom,
e tem um CT próprio também. É um clube que passou por dificuldades financeiras, já deu uma recuperada, mas ainda é um clube que tem alguns problemas nessa frente, mas que com algum dinheiro e uma boa gestão poderia resolver isso ao longo do tempo. E é um clube que eu acredito que poderia ter uma visibilidade muito grande de disputar principalmente contra os outros rivais de São Paulo. Disputar o Campeonato Paulista com Palmeiras, Corinthians, São Paulo, próprio Red Bull Bragantino, Santos e brigar contra eles é uma alavanca para o crescimento, é um potencial de mídia, traz torcida para o estádio. Então eu acredito que poderia ser um clube bem interessante para uma SAF olhar. Alguns podem até me perguntar por que não a Ponte Preta, e aí virou uma questão um pouco de preferência, um pouco de situação financeira dos clubes. A Ponte Preta acabou de cair para a Série A2 e eu acho que isso complicaria um pouco a situação. Série A2 estadual aqui de São Paulo. E também a torcida da Ponte Preta tem um histórico de violência relativamente grande. Então eu escolhi o Guarani, mas caso a sua preferência seja a Ponte Preta, muito do que eu falei para o Guarani sobre a região, o estádio, etc., vale também para a Ponte Preta Paulista. O terceiro clube da minha lista é o Avaí, clube de Florianópolis que, em geral, bate e volta na primeira divisão, consegue subir da segunda para a primeira, mas no ano seguinte, em geral, tem muitas dificuldades e já cai. É um clube que já fez a sair dessa volta algumas vezes e eu acredito que com alguma grana investida, com uma gestão muito profissional, seria capaz de subir, se manter e fazer um caminho super rápido na primeira divisão, a exemplo, por exemplo, do Red Bull Bragantino. Então eu acho que é um clube que, diferentemente de outros dessa lista que estão mais embaixo e com mais dificuldades financeiras, é um clube que já tem uma estrutura um pouco maior, joga um estádio super bom, tem um centro de treinamento próprio, aeroporto com capacidade para ter jogos internacionais, né, para receber os voos de jogos internacionais, e está em um centro, principalmente um centro tecnológico, que vem tendo muito investimento nos últimos anos, que é Florianópolis. Então poderia se tornar o time mais forte do estado e realmente brigar nas cabeças aí do futebol brasileiro. Eu acho que o Avaí seria uma boa ideia. Além do mais, dá para fazer propaganda com o Guga, tem algumas coisas bem interessantes. Eu acho que o Avaí é uma boa opção para virar uma SAF. A minha quarta opção da lista, na verdade, são duas. Eu dei uma roubada aqui porque são dois clubes relativamente em situações parecidas e que teriam argumentos muito parecidos, então eu preferi juntar os dois em uma opção só, que é o Brasiliense e o Manaus. Manaus que joga a Série C, o Brasiliense joga a Série D, mas aqui tem um ponto muito forte que é o estádio sendo subutilizado. Tanto em Brasília quanto em Manaus a gente tem estádios legados à Copa do Mundo aqui do Brasil e que não são muito utilizados, estão sendo um pouco escanteados. Brasília ainda leva alguns jogos para lá de vez em quando, mas são muito raros e realmente não conseguem manter o estádio. Então eu acredito que teriam incentivos bem grandes de fazer esses times realmente irem bem, né? Brasília, a gente sabe, tem todo o centro político brasileiro, teria um incentivo a ter um time forte. Manaus é um centro econômico importante aqui do Brasil e também teria um incentivo, principalmente turístico, de ter um time forte ali, e a utilização do estádio. Além disso, eles batem todos os critérios. O critério que eles teriam mais dificuldade de bater hoje é a torcida. Mas eu estou acreditando que, ao longo do tempo, com os dois times se tornando mais competitivos, a torcida e principalmente as cidades iriam abraçar o time e realmente levar eles juntos para a primeira divisão, né? É um caminho longo, é um projeto, talvez o projeto de mais longo prazo aqui dessa minha lista, mas talvez o projeto mais interessante ou que eu mais gostaria de ver acontecer. Bom, o último clube da minha lista, e com certeza o mais vitorioso, é o Santos. Santos de Pelé, Santos de Neymar, mas que nos últimos anos não vive o seu melhor momento. Tem brigado contra o rebaixamento, tanto no Campeonato Brasileiro e até no Campeonato Paulista. Financeiramente tem tido bastante dificuldade, precisou vender alguns dos seus jovens para fechar o caixa, tentar gerar alguma receita. Mas é um clube que tem muita tradição, tem uma torcida apaixonada, joga na Vila Belmiro, que é um estádio que, apesar de vir e mexe se falar que vai mudar, já ouvi até que vem jogar aqui em São Paulo, a torcida gosta muito de lá, e o Santos é muito difícil de se jogar contra na Vila Belmiro. É um clube que eu acredito que com um dinheiro sendo investido e uma profissionalização da gestão do futebol, poderia voltar a brigar nas cabeças aí do Campeonato Brasileiro, Libertadores, todos os campeonatos que for disputar. Tem a base sempre como uma questão muito estável na Vila, né? Todos os meninos da Vila geralmente dão muito certo, mas precisa mais do que isso. E eu acho que a SAF seria um bom caminho para o clube voltar aos seus anos de glória. Então o Santos fecha aqui a minha lista.
Bom, pessoal, essa aqui foi minha lista de 5 clubes que eu acho que tem bom potencial para virar SAF e que eu investiria se virassem SAFs e se eu tivesse dinheiro para investir em uma SAF. Mas eu tentei pensar aqui um pouco fora da caixa. Tentar trazer clubes que não estão aparecendo muito na mídia tradicional, que a gente não vê muitas notícias sobre virarem SAFs, mas que eu acho que seriam projetos bem interessantes. Vale ressaltar que a noção de sucesso para cada um desses projetos é muito diferente. Então, por exemplo, para o Brasiliense, para o Manaus, que eu falei, que estão na Série C, subir para uma Série A, já começar a disputar campeonatos maiores, chegar em fase mais avançada da Copa do Brasil, já é um case de muito sucesso. Para o Santos, por exemplo, essa noção de sucesso seria voltar a disputar títulos. Cada projeto é um projeto individual e não dá para comparar tudo só porque é tudo SAF, né? Então vale muito separar qual que é essa noção de sucesso para cada um dos projetos. Mas eu acho que são 5 ideias bem interessantes e que eu gostaria de ver acontecer aqui no futebol brasileiro. E você? Quais clubes vocês acham que tem potencial para ser boas SAFs? Eu deixei algum de lado, muito claro, eu esqueci aqui de algum? Deixei nos comentários. Deixei nos comentários também feedback, o que você tem achado dos vídeos. Sou meio novo nesse negócio de YouTube, então vale a pena deixar aí qualquer feedback, qualquer sugestão de vocês, ou tema que eu possa tratar nos próximos vídeos aqui do canal. Não se esquece de se inscrever, de deixar o joinha e de ficar atento aí para os próximos vídeos, tá certo? Abraço pessoal, tchau, tchau!